Olá pessoal, como tem passado? Espero que estejam conscientes da nossa importância dessa gestão ambiental e que para que elas possam, na sequência, nós temos aí bastante proveito em relação ao nosso meio do qual convivemos. Nós vimos nos nossos módulos anteriores a questão da ISO 14000, ou melhor, da ISO 9000, e agora nós vamos ver a ISO 14000. O que é essa ISO 14000 em relação anteriormente? Nós tínhamos falado da 9000, que tratava do sistema de gestão da qualidade. Ou seja, que sistema que é isso? É aquele sistema que se preocupa com a qualidade do produto e deixa de lado a questão do resíduo gerado na qualquer atividade, seja ela industrial, seja ela comercial e assim por diante. Bom, a 14000 ela passa a ser uma norma específica para o sistema de gestão ambiental, que é da série 14000, que tem as suas relações diretamente com a questão do meio ambiente. Como nós já vimos, o avanço em áreas de atividades até então intocáveis no passado gerou situações e produtos de elevado potencial poluidor. A necessidade de uma convivência harmoniosa entre nós, habitantes do globo, e a interação com o seu meio, permitiu ou exigiu, melhor dizendo, que então criássemos uma nova norma. A ISO 14000, ela surge então através da instituição International Organization for Standardization, que em 93 denominou um grupo chamado Comitê Técnico 207, que ele é popularmente conhecido como TC 207, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento das normas ambientais. Bom, o que então significa essa questão? Como nós tínhamos uma dificuldade ainda de ter uma normatização até então, não se tinha nada relativo à questão ambiental, a não ser legislações estaduais, legislações municipais e federais em outras nações, e que, de certa forma, coibia ou diminuía a participação em alguns segmentos para o controle do ambiente. Mas precisava, então, de normas para que as organizações pudessem ter mecanismos de gerir melhor os seus resíduos. Então, o TC 207 surge após uma sugestão de um grupo que trabalhava ações estratégicas sobre o ambiente na Eco 92, no Rio de Janeiro. E é interessante, a gente sempre discute muito o seguinte: normalmente, essas conferências, como a COP, como a MOP, recentemente nós estamos tendo lá em Doha uma nova conferência que trata realmente sobre a questão do meio ambiente, e a impressão que se tem é que as evoluções são muito pequenas. De fato, se formos analisar toda a expectativa da população, a expectativa dos ambientalistas, é muito modesto esse avanço. Mas o que tem tido é o seguinte, alguns avanços que podemos dizer de consistente. Em 92, a ECO, que esteve no Brasil, ela contribuiu significativamente para isso. Então, através do estudo daquele grupo, sugeriu e surgiu as normas em relação ao sistema de gestão ambiental. Então, a missão do TC 207, como nós já tínhamos comentado, era elaborar uma proposta de abordagem de gestão semelhante ao sistema de gestão da qualidade, que era o quê? Definir formas de medir o desempenho ambiental. Primeiro caso, o que é esse desempenho ambiental? Esse desempenho ambiental visa mensurar e identificar os impactos ambientais gerados na natureza. Então, até então, nós não tínhamos esse mecanismo de como controlar e como melhorar isso. Nesse período, então, o grupo passou a estudar, identificar, fazer análise, fazer pesquisas, e identificou algumas formas de mensurar isso e passou a normatizar essa questão. Então, isso surge, então, a primeira tema para discutir e para avaliar e para nortear uma norma, que era avaliar o desempenho ambiental. Ou seja, apresentar ou propor alternativas mitigadoras em relação ao meio ambiente. O que essas alternativas mitigadoras, como nós já discutimos? É criar alternativas para minimizar o impacto ao meio ambiente. Ou se não conseguirmos diminuir ao máximo, até porque nós temos uma necessidade de crescimento do globo, mas pelo menos trabalhar de uma forma harmoniosa. Bom, surge também nessa mesma discussão facilitar o comércio internacional através da remoção de barreiras comerciais. O que consiste essa questão? Bom, o que tem a ver o comércio internacional, as barreiras internacionais, as barreiras comerciais com relação ao sistema de gestão ambiental? Na realidade é o seguinte:
Como nós vimos em módulos anteriores, há algumas nações, e principalmente do mercado europeu, eles têm já uma série de critérios e cuidados com relação ao meio ambiente. Então, há restrições de compra de produtos de países que não têm controle ambiental ou que agride, de certa forma, a natureza. No caso do Brasil, nós tivemos problemas de madeira oriundas, exportação de madeira oriundas principalmente da região amazônica, do Pantanal e assim por diante. Outro aspecto, soja produzida na região amazônica. Alguns países não compravam. Por quê? Porque exatamente para plantar essa soja eles tiveram que derrubar uma mata que é até então considerada um patrimônio da humanidade. Claro que é importante que haja um crescimento e ampliação da área produtiva do país, mas nós temos que ter o quê? Temos que ter um ambiente que seja harmonioso. Nós podemos produzir mantendo essa sustentabilidade. Outra questão que surge em relação de decorrência do SGA é a denominação Sistema de Gestão Ambiental, especificações técnicas e diretrizes para o uso. Essa, então, passa a ser denominada ISO 14001. No Brasil, essa ISO foi homologada em outubro de 96, denominada NBR 14001/1996. Então, aí, o Brasil começa a se preocupar e atuar nessa questão do meio ambiente. No período um pouco anterior, mais ou menos da década de 90, no início da década de 90, quando nós tivemos o início do governo Collor, o Brasil cria, ou melhor, derruba aquela barreira comercial que nós tínhamos em relação às nossas exportações e importações. O Brasil tinha uma participação muito modesta no mercado internacional e com a nova visão do governo Collor, se podemos dizer assim, talvez a única coisa boa que o governo fez na ocasião foi essa abertura de mercado e ele permitiu o quê? Que a nossa participação no mercado internacional fosse mais ativa. E aconteceu o seguinte, as nossas empresas estavam extremamente defasadas em relação ao resto do mundo. Os nossos custos de produção eram elevadíssimos, o nosso nível de qualidade e de produtividade eram baixíssimos. E aí precisamos recuperar isso. Foi aí que o Brasil passou a ser o maior país do mundo, o maior em quantidade de novas certificações. E em 96, então até aquele período, nós tínhamos o Sistema de Gestão da Qualidade. E o Brasil, que é um país hoje vitrine internacional em relação ao meio ambiente, tinha que se preocupar com a questão ambiental. Em 96, então, passamos a discutir e a implementar no Brasil o Sistema de Gestão Ambiental. A segunda revisão aconteceu recentemente, não tão recentemente, mas em dezembro de 2004, que é a que está em vigência atualmente. Então, nesse período, nós passamos a trabalhar com, pelo menos a maior parte das organizações, a buscar essa alternativa, além da gestão da qualidade, a gestão ambiental. Hoje, algumas organizações trabalham com o chamado Sistema de Gestão Integrada, o SGI, que é o quê? A união dessas duas certificações. E aí você consegue dar uma condição muito mais efetiva, muito mais eficaz para a sua organização quando se fala em relação ao mercado. As suas estratégias mercadológicas passam a ser muito melhores em relação a isso. A partir disso, então, o Brasil começa a ter uma outra visão internacional, uma outra preocupação internacional com relação a essa impressão em cuidar do seu meio ambiente. Então, as nossas organizações passaram a cuidar sensivelmente desse aspecto. Além disso, gente, nós falamos muito da ISO 14000 e da ISO 9000. Existe uma série de outras normas, mas elas são muito mais específicas de acordo com a atividade de cada um. Nós vamos nos ater exatamente a 14000, que é o foco da nossa disciplina. Hoje ficamos por aqui, vamos discutir na sequência ainda a implantação da norma. Esperamos para o próximo encontro. Muito obrigado e até breve.